Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para falar sobre um assunto que todo mundo se preocupa: insegurança em bancos. E para isso convidei Flávio Viola. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, João? Ele tá nervoso que é a primeira entrevista dele, viu, gente? Tudo bom, Flávio? Tudo bem, graças a Deus. O Flávio, ele trabalhou 20 anos no Bradesco, no Banco Bradesco, e o último cargo tu era especialista em... Segurança eletrônica patrimonial. E o que é isso pra gente? Conta pra gente dentro de um banco. O que é que tu busca de segurança pro banco e se isso reflete para os nossos usuários? Bom, Mas antes tu pode se apresentar também, né? Antes da gente ir direto para as perguntas. Então, como você falou, Flávio Viola, trabalhei 20 anos no Bradesco, cheguei a trabalhar no Banco GE também, né? E o meu último cargo no Bradesco, eu era responsável por toda a parte de soluções de segurança eletrônica patrimonial, né? Então, lá dentro, todos os bancos têm a parte de cibersegurança, que é muito importante, né? Então, para não ter invasões em aplicativos, sites. E também tem a parte física, né? Das agências, dos postos de atendimento, prédios, núcleos administrativos. Então, toda a segurança tem que partir de uma solução, né? Você tem a ideia, você faz toda essa parte de concepção do projeto e aí você vai fazer a implementação. Então, controle de acesso, CFTV, que são as câmeras, não é somente ter uma câmera lá, uma casquinha da câmera e falar, você está sendo filmado. Não, os bancos levam muito a sério toda essa parte. Quando tu fala controle de acesso, só para o pessoal entender, a gente está falando de catracas, biometria, aquelas portas giratórias também eu posso dizer que são... Também é um controle de acesso. Né? Você também que tem... enlouquecem as pessoas, né? Isso, e aí até tem dessa parte de detector de metal, tem toda uma sensibilidade, né? Então, tudo isso é feito um estudo para que possa ter a segurança, mas sem prejudicar o cliente. E era nesse departamento que tu estudava e buscava soluções. Isso. Toda a solução passava por mim. Eu tinha uma equipe toda que fazia as validações, né? Então, a gente fazia um brainstorming para fazer a melhor solução com o menor custo e que atendesse a necessidade da instituição. E vocês buscavam parceiros para fazer essas instalações? Eram sempre os mesmos parceiros? Não, a gente sempre procurou abrir, né? Então, o banco tem uma governança, né, muito forte. Então, ele não compra direto, eles fazem todo um processo de concorrência, onde toda a parte técnica fica à parte disso, não se envolve, né? Todos os bancos fazem isso por conta, pela transparência, né? Pela lisura, né, que a gente tem. Isso, então ficava tudo muito tranquilo, né? Então a parte técnica não se envolvia com essa parte de compras e tem uma equipe que é especialista para fazer a compra das instituições, né? E tu saberia nos dizer mais ou menos qual o percentual que era destinado, né, lá do banco nessa parte de tecnologia? Era um valor expressivo que era usado todos os anos? Porque a gente sabe que bancos estatais, eles trabalham a cada 5 anos. Eu estava tendo uma aula com o Anderson Padilha hoje. Vocês vão conhecer o Anderson, eu vou chamar ele para conversar aqui, porque ele sabe de tudo. E daí ele estava me explicando sobre essa questão que os bancos do governo, eles não podem comprar equipamentos, depois de 5 anos tem que trocar, tem que estar sempre trocando esse parque tecnológico, então o investimento é muito alto. Num banco privado, é mais ou menos assim ou não? Sim, eles têm uma vida útil, os equipamentos, né? Então, cada banco tem a sua regra, né, nos privados, e aí tem a obsolescência do equipamento, né, a depreciação, é tudo contabilizado isso. Então, todo ano, os bancos eles trocam alguns milhares de câmeras, né? Porque algumas estão muito antigas, outras já depreciaram, então você tem toda uma equação aí, onde o pessoal pega e faz essa conta para saber assim, bom, vamos ter que trocar tais equipamentos, entendeu? Assim, hoje as agências elas estão muito bem protegidas, temos diversos equipamentos lá, né? Então você pode até ver câmeras, tem alarmes, tem
tem geradores de neblina e outras coisas que, obviamente, né, não pode falar. Não podemos falar, né? Mas esses são os mais conhecidos que o pessoal com certeza sabe, né? Então, tem toda uma gestão, tem um monitoramento ativo, né, em cima desses equipamentos para justamente manter a segurança não só dos clientes, mas de todo o quadro de colaboradores que está lá na ponta na agência e também nos núcleos administrativos. A gente vê assim, né, a gente sente nos jornais e tal, nos jornais do dia a dia, que a incidência física, né, de um criminoso entrar na agência diminuiu muito e os crimes cibernéticos aumentaram muito, né? É isso mesmo que a gente sente, a questão de proteção, porque a gente não ouve mais, né? Não tem depois do último roubo de 165 milhões do Banco do Brasil, a gente não tem assim algum roubo de numerário expressivo no Brasil, né? De numerário, não. O que acontece também diminuiu bastante quando a quadrilha ela sequestra uma cidade. Aí, assim, realmente fica complicado. Mas... O que é um sequestro de uma cidade? Eles chegam em uma cidade, obviamente, que é menor, né? E aí eles rendem a polícia local e a cidade fica sem proteção. Então, assim, eles fecham as ruas, né? E aí eles literalmente sequestram a cidade, entendeu? E aí eles vão fazer o ataque. Porque o bandido ele não tem marca, ele não tem preferência por este banco ou aquele. Ele faz todo um estudo, por incrível que pareça, é um trabalho árduo que eles têm, né? Então eles fazem todo um estudo, tem toda uma identificação, né, para eles fazerem todo o planejamento para ter esse ataque. E como os bancos estão cada vez mais preparados, vem dificultando demais. Por isso que teve o crescimento dos ataques em cyber. Porém, uma tendência que está ocorrendo é justamente a segurança física e a cibersegurança se unirem, né? Claro que cada um vai ter uma atuação, mas os dados entre eles vão ser compartilhados dentro da instituição, o que vai facilitar de, por exemplo, uma fraude num autoatendimento. Tem alguém que está lá sacando um dinheiro ou fazendo algum serviço no ATM, né, no caixa eletrônico, e a parte física, com câmeras, com inteligência, né, consegue alertar o pessoal de cyber para evitar esse tipo de fraude. Então, assim, é uma tendência, já tem trabalhos aí acontecendo, agora temos a inteligência artificial também, que pode auxiliar nessa questão. Então, essa integração é muito importante do mundo de lógica e física. E a gente sentiu isso bastante na Febraban. Nós estávamos na Febraban Tech 2023, muito boa, né? Foi excelente. Meu companheiro de show de titãs. E lá a gente encontrou muitos sistemas, né? Conta pra gente, sistemas para exatamente ver isso, né? Quando um idoso está tentando tirar um dinheiro e vem pessoas que tentam ajudá-lo e a inteligência consegue diagnosticar isso e manda um alarme. É isso mais ou menos, né? Sim, que tu fala. Quando hoje temos tecnologia de análise de vídeo, então a gente consegue, por exemplo, falar assim, ó, neste ambiente, dentro desta faixa específica, eu quero que tenha somente uma pessoa. Se chegar outra pessoa, ele vai gerar um alerta para o pessoal do monitoramento, e aí eles conseguem tomar uma ação, mandar, por exemplo, uma mensagem pelo sistema de sonorização, né, falando para não aceitar a ajuda de estranhos, procurar sempre um colaborador da... Isso existe? Isso é totalmente possível e já existe hoje, entendeu? Você pode falar assim, não, eu quero que, por exemplo, a gente viu que houve uma fraude, né? E a pessoa falou assim, não, era uma pessoa com uma camiseta vermelha, por exemplo, ou sei lá, uma camiseta amarela e a calça jeans, né? Aí seria azul. Então a gente consegue fazer uma análise forense, uma busca forense no sistema com essas características, entendeu? Para quê? Para ele pegar o trecho exato da gravação, para a gente poder até contribuir com investigações, né, dos órgãos públicos. Interessante. Extremamente tecnológico.
E conta mais, o que mais a gente pode contar para o pessoal para a gente falar sobre segurança em bancos? Então, a segurança hoje, ela, como eu falei, ela está bem avançada na parte de bancos, que eles vêm há algumas décadas já investindo nesse segmento, né? Então, hoje, o que os bancos têm procurado? Utilizar toda essa infraestrutura que temos de segurança para beneficiar outras áreas dos bancos. Então, por exemplo, você pode, via análise de vídeo, conseguir informações mercadológicas, então, sazonalidade de agência. Então, até para você planejar se a agência está subdimensionada ou superdimensionada. E a gente fechar aquela agência ou não fechar a agência? A gente pode manter a agência, porém ela é muito grande, a gente pode diminuir o tamanho dela, entendeu? Porque não tem fluxo. Ou você fala assim, não, essa daqui vive com um fluxo gigantesco, então vamos colocar num ambiente maior, porque ela comporta, por causa da movimentação, sazonalidade que a gente tem, por exemplo, a dia 5 é pagado o benefício do INSS, então a gente sabe que vão os mais idosos na agência nesse período do mês, então o marketing pode se beneficiar para fazer campanhas específicas para aquele público, né? A gente tem mapa de calor, que é onde o sistema ele consegue identificar aonde as pessoas mais trafegam dentro do ambiente. Então você direciona as campanhas justamente para aquele local, porque você sabe que lá é onde ele vai ser mais visto, né? Interessante. Muito interessante, né? E eu estava dando uma lida sobre essa questão dos idosos, né, que tu falou. Que como tem ainda pessoas que conseguem, através de ligações, fazer os empréstimos consignados e tal. Existe algum subterfúgio, algum segmento dentro do banco que seja direcionado para os idosos? Porque cada vez que passa mais o tempo, as pessoas, infelizmente os criminosos, eles vão para o lado das pessoas mais vulneráveis. Tem alguma coisa assim, direta para os idosos? Então, para os idosos, assim, o banco geralmente eles têm uma área ou um departamento de crédito consignado, não só consignado, mas eles trabalham mais com o consignado, né? Então eles vêm fechando o cerco, aí já tem um pouco mais de 10 anos que o pessoal vem fechando o cerco nos sistemas e também pela autorregulação, né? A Febraban ela também vem ajudando nessa autorregulação dos bancos, onde o Banco Central não precisa nem intervir no final, para diminuir essa incidência de fraude em consignado, de fazer um refinanciamento e a pessoa, na verdade, foi fraudada. Então, existe sim, né, o pessoal fazendo essa autorregulação. Eu te pergunto isso porque a minha mãe, lá em Porto Alegre, estava andando na rua, uma pessoa a pegou, colocou dentro do carro e falou, olha, a senhora tem que entrar no banco e não fale com ninguém, tire 5 mil reais. Porque eu sei onde a senhora mora e tal. A minha mãe entrou no banco com o celular na mão, não ligou para mim, não ligou para ninguém, tirou 5 mil reais, fez um cheque, alguma coisa consignada, ela tirou, voltou, entregou para o cara e o cara foi embora. Quando eu fiquei estarrecida, né? Então, assim, acredito que os idosos, eles ficam com algum medo diferente, né? Que precise dessa atenção, porque foi assim como eu contei, simples assim. Eu falei, mas mãe, então acontece esse tipo de crime, né? Acontece, inclusive com pessoas com menos instrução, que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, também acontece bastante, né? Eles estão lá no caixa eletrônico no autoatendimento e eles acabam pedindo ajuda para a pessoa de trás deles, né? Então, assim, eu já vi isso, muitos bancos eles têm disponibilizado uma pessoa né? dentro do autoatendimento para ficar ajudando as pessoas que estão com dificuldade, né? Então, que coisa, realmente, né? E assim, um dos ataques mais comuns que o pessoal às vezes acha que não acontece é a engenharia social, né? Então o pessoal fala que vai ajudar, vai com um papo envolvente, tudo, a pessoa acaba se deixando, acreditando, né? ela acredita e acaba levando o golpe
Ah, mas a pessoa é tão boazinha, me ajudou, isso, aquilo, e na verdade é um Pois é, né? fraudador, um golpista que usa da engenharia social para fazer isso. Engenharia social, gostei dessa palavra. Gostei. E quando a pessoa vai tirar o dinheiro, muitas vezes no caixa eletrônico dentro do banco, e eles trocam, aquela pessoa vai, coloca. Eu estou falando isso porque eu vi no filme lá na Febraban, que o Grupo Braco fez. Conta pra gente um pouquinho que tipo de crime é esse, onde a pessoa vai, muda o telefone, sabe? O que eles fazem? Eles fazem uma frente falsa do caixa eletrônico. Eles tiram a frente do caixa. Não necessariamente, eles só colocam uma frente falsa, né? Onde o seu cartão ele está sendo clonado, ele tem é o que a gente chama de chupa-cabra, né? Ele coloca na parte do cartão um chupa-cabra para pegar o dado do cartão, né? Da tarja magnética, que é toda codificada. E aí ele pega também, ele tem uma câmera apontando para o teclado. Por isso que hoje muitos bancos usam o teclado virtual na tela, porque eles estavam colocando. Porque na tela eles não conseguem. Porque na tela, como, né, tem aí, até dá para pegar, mas é um pouco mais difícil. Difícil porque tu tem a luz que vem Exato, aí tem os frames, que aí fica aquele risquinho na hora da imagem. E os números são aleatórios, não são em sequência. Então assim, como eu falei, os bancos, conforme vão vindo os ataques, eles vão mudando para coibir esse tipo de coisa, né? Hoje a gente tem a biometria, né, para poder fazer alguma transação, então cada banco tem a sua biometria. Né? De dedo, de mão, de olho, Exato. de tudo, né? Cada um adotou uma tecnologia e todas elas são excelentes, né? O que realmente você vai sacar um dinheiro ou fazer alguma transação, ele sempre pede uma validação por biometria. E aí o que acontece? Quando eles fazem essa casca, né, do caixa eletrônico, eles querem esses dados para fazer compra online. Né? Então é muito importante também, por exemplo, hoje você vê todo o cartão, você pode fazer um cartão virtual, né? Então o número do seu cartão físico ele é preservado. E aquele cartão virtual você pode usar para fazer uma única compra ou compras recorrentes. Ou compras recorrentes. É claro, vou parcelar, aí talvez não seja tão indicado, porque ele tem uma validade bem menor, tudo. Mas tudo com tecnologia, você vai coibindo esse tipo de coisa. E a gente tem que usar, né? Porque muitas vezes a gente acha, que besteira esse cartão virtual, mas ele é importante para a nossa segurança, porque quando a gente vai requisitá-lo, eles sempre pedem o número da nossa senha, a gente coloca, então eles sabem que a gente vai usar, né? Ele está em vias de. Exatamente. E aí você acaba entregando de bandeja para o criminoso todos os seus dados, né? Então a gente tem que usar todos os apetrechos, né, as ferramentas que os bancos buscam para deixar à nossa disposição, como o seguro também, o seguro de cartão de crédito, de débito, é importante a gente ter, né? Sim, eles têm vários seguros, assim, com valores muito acessíveis, né? A gente acha que é besteira, mas quando acontece algum sinistro, a gente vê que não é besteira, né? Exatamente. Então o negócio, o seguro a gente paga para não usar, né? Verdade. Mas no dia que a gente precisa, ele está lá para nos auxiliar. E Flávio, o que mais a gente pode falar sobre bancos e segurança? Uma área que é bem, não é que ela é esquecida, né? Mas é que o público em si não conhece, são os centros administrativos, né? Então, por exemplo, se você for no centro administrativo de algum banco, você tem toda uma segurança, que é o que a gente chama de segurança em camadas, né? Então, para você entrar, você tem uma identificação, aí você vai entrar em um prédio, você tem uma identificação, você vai passar por uma porta, você tem uma identificação, e aí dentro desses prédios você tem alguns ambientes que são críticos, que somente algumas pessoas podem acessar para fazer uma determinada atividade. Então, assim, isso serve dentro do banco, né, que o pessoal não conhece, né, mas é muito importante também, né, essa parte de segurança de acesso, né, porque uma pessoa que adentra em algum lugar que é uma área extremamente crítica, ela pode muito bem fazer um cyber-ataque, né, colocar um dispositivo na rede. Isso não só dentro desses centros, mas até em agências, postos de atendimento. Inclusive, a gente tem muitas empresas que já hoje não recebem e-mails de outras empresas que não tem vários certificados, né,
de idoneidade de e-mail. Os bancos são assim, né? A gente tem esse problema e algumas empresas de rodovias como a CCR, que a gente manda o e-mail e elas já não recebem porque alguém pode ter colocado algum dispositivo na rede, né? E pode estar acessando informações. Exatamente. Então é mais ou menos aqueles filmes que a gente vê assim, né? Os filmes, eles têm algumas coisas que são fictícias demais, exato, e outras que realmente são realidade, né? A gente que está nessa área, a gente fala assim, não dá para fazer. Aí você olha e você fala, não, dá para fazer, é até mais fácil do que ele está fazendo daquele jeito do filme, né? Então, assim, claro, você pega um Minority Report, você vê lá ele jogando para lá, isso aqui, essa tecnologia a gente ainda não tem. Logo e mais ela vai estar aí. É um filme antigo, né? Que tinha uma visão bem... Pois é, e assim... Vai ter essa tecnologia? Vai ter. Vai ser aplicável para um banco? Talvez. Não sabemos ainda, né? Primeiro vem a tecnologia e a gente vê qual que é a aplicabilidade para o banco. E às vezes assim, você vê uma tecnologia que fala, não, eu não vou fazer isso para tal segmento. E aí chega alguém assim, mais criativo e fala assim, não, isso daqui eu posso usar para o segmento financeiro fazendo tal coisa. Então você consegue adaptar também, ou tecnologia que não foi criada para o banco, você consegue adaptar para o banco também. As tecnologias de segurança para bancos. Assunto hoje com o nosso amigo Flávio. Flávio, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Se quiser deixar teu contato, para o pessoal entrar em contato, pergunta sobre segurança em bancos, se a pessoa quiser te acessar, LinkedIn, pode deixar os seus contatos. Meu LinkedIn, Flávio Viola. Fiquem à vontade para me adicionar, não tem restrição nenhuma, estamos lá para... Não tem namorada ciumenta, esposa ciumenta, não. Muito obrigada pela entrevista. E quem quiser entrar em contato, pode entrar no site do Grupo Braco, grupobraco.com.br, lá tem as informações de contato, e a gente recebe o contato e conversa com o pessoal. Viola, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Eu já esqueci de pedir para se inscrever, por favor. Já se inscreveu, Viola? Com certeza. A família inteira, vovó, todo mundo, tá, gente? Se inscrevam, porque isso é muito importante pra gente. E até a próxima semana. Muito obrigada.